Evangelho, conforme o relato do apóstolo João, capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não mais me vereis. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos e oramos a Ti, pedindo a unção preciosa do Teu Espírito Santo sobre nós, para podermos meditar na Tua Palavra, Senhor, e ministrar a Tua Palavra. Nós pedimos, fala conosco, Senhor, no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, há algumas semanas nós temos compartilhado sobre aquele documento histórico da história da igreja, né, chamado Credo Apostólico. Um documento que ele foi se desenvolvendo ao longo de anos de história da igreja, até chegar a um ponto que ele foi concluído. Porque muitas vezes nós precisamos verdadeiramente que os anos passem para que a revelação de Deus possa se tornar mais clara para nós. E foi esse o processo de revelação que aconteceu na história da igreja, né? À medida que as heresias iam surgindo, o Senhor ia levantando seus arautos para defender a fé que, de uma vez por todas, foi dada aos santos por meio dos apóstolos. Como está lá em Atos 2,42. Perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então há algo que nós recebemos da parte de Deus e que está contido nas Sagradas Escrituras. E os cristãos, no seu início de fé, eles não têm a capacidade de colocar em ordem todas as doutrinas centrais da fé. Mas, à medida que o tempo passa, eles podem estar aprendendo sobre como chegaram aqui, né? Talvez se você viesse de outra cidade, você seguiria o GPS e não saberia como chegou até aqui, né? Mas à medida que o tempo passa, você saberia que rua você pegou, por onde você passou, qual avenida que você entrou à direita, à esquerda, até chegar no local de reunião da igreja. Assim é com a nossa fé. No começo, nós não compreendemos tudo o que cremos. E a verdade é que até o fim da nossa vida, nem tudo o que cremos vamos entender. Porque a nossa fé, ultrapassa o limite da razão humana. Se você entendesse Deus completamente, você seria Deus. Então nós precisamos verdadeiramente nos colocar no lugar de homens. Porque foi isso que Deus nos chamou a ser, homens, não semideuses, né? Então, irmãos, nós mexemos um pouco nos dois primeiros artigos que tratam do Deus o Pai e Deus o Filho. E hoje nós vamos para a terceira parte desse credo que trata do Espírito Santo. E nós explicamos para os irmãos o que significa o credo ou o crer. Nós falamos que significa eu confio, disso dependo. A Deus me entrego completamente. Me lanço nas mãos de Deus. Alô? Amém? O que significa creio? Significa confio, dependo de Deus. Me entrego completamente
nas mãos de Deus. Não só isso, também nós falamos que significa que nós nos comprometemos com Deus, que nós estabelecemos uma aliança com Ele e nós nos comprometemos a fazer tudo aquilo que Ele requer de nós. Isso é a nossa fé. Não só isso, também nós obedecemos a Deus. E a obediência é um testemunho de que a sua fé é verdadeira, sua fé é viva, de que sua fé arde no seu coração, que é genuína, né? Essa fé nós guardamos e defendemos. Essa fé é o pressuposto pelo qual nós enxergamos todo mundo. E essa fé é supra-racional, ela ultrapassa a razão. E esses documentos históricos da igreja foram desenvolvidos com o objetivo de ser uma confissão daquilo que nós cremos, de ser um esboço de ensino para que o bastão da palavra de Deus seja levado adiante. Aquilo que de mim aprendestes na presença de muitas testemunhas, transmite a homens idôneos para que esses transmitam a outros. Também essa fé é uma guarda contra heresias. Se aquilo que você entendeu da palavra de Deus não condiz com a fé que foi dada uma vez por todas aos santos, provavelmente você entendeu errado. Além disso, o objetivo do credo era dar continuidade e legitimidade aos ensinos cristãos que estavam sendo expandidos pelo mundo. E também separar claramente aqueles que eram de Deus daqueles que não eram de Deus. Fazer distinção à fé genuína da fé falsa. E nós termos em nossas mãos um resumo claro. Em quem nós cremos? Nós cremos em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, o unigênito Filho de Deus, nosso Senhor. Esse Filho único de Deus nasceu por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Esse Filho de Deus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morreu numa cruz, maldito de Deus. Foi colocado num sepulcro, foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu ao céu, está sentado à destra de Deus. E de lá há de vir a julgar vivos e mortos. E hoje nós vamos ver um pouco da terceira parte desse credo, que é a parte do Espírito Santo. Que tristeza o que tem sido feito do Espírito Santo. Como nós precisamos entender o Deus que habita em nós, né? A primeira parte do credo, ele fala do Deus criador de todas as coisas. A segunda parte do credo, do Deus redentor. E a terceira parte, do Deus santificador. Então veja como é importante. Nós temos uma fé trinitária. Nós cremos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós adoramos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade Santa. Um único Deus verdadeiro, que subsiste em três pessoas distintas. Um em essência, três em pessoa. Tripessoal. A essência existe nos três, a mesma e única essência. E que subsiste em três pessoas distintas. O que é algo muito difícil de nós compreendermos com a nossa mente. Porque nós somos uma pessoa numa essência. Né? Deus é um em essência, três em pessoa. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, o Espírito não é o Filho. São distintos, mas um único Deus, um único e verdadeiro Deus, qual adoramos, glorificamos e vive para todo sempre. E hoje nós vamos falar que nós cremos no Espírito Santo. E quando o credo faz essa afirmação, ele está afirmando que o Espírito Santo é Deus. Ele está na mesma altura do Pai e do Filho. E quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, nós vamos entender, através da revelação progressiva de Deus, como Deus vai manifestando-se a nós, como Ele vai se revelando a nós. E quando nós chegamos no final, desde o primeiro versículo até os últimos das Escrituras, nós temos o Pai, temos o Filho, temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito no primeiro e segundo versículo das Escrituras e nos últimos versículos das Escrituras.
O Espírito é a noiva, dizem. Vem, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito é Deus. O Espírito é digno de louvor, de adoração, de honra, de glória. Ele é o objeto do nosso culto. Nós adoramos a Ele. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é onipotente, onipresente, todo-poderoso, o Espírito de Deus. E Ele não é uma força, não é? Ele não é uma energia, Ele não é um magnetismo, nem uma eletricidade. Não, Ele é uma pessoa. E Ele foi dado como uma dádiva a nós. E como nós temos negligenciado a presença bendita do Espírito Santo. O Espírito Santo está nessa terra, irmãos, para convencer o homem do pecado, da incredulidade, da justiça, porque o Filho de Deus, a justiça de Deus, está assentada à destra de Deus. Mas pelo Espírito, nós somos convencidos da justiça divina e do juízo, porque Cristo Jesus, por meio da sua morte, derrotou aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E pelo Espírito Santo, nós reconhecemos a vitória de Cristo. Cristo é o vitorioso. O Espírito Santo é o que traz a realidade da obra de Cristo aos nossos corações. Ele glorifica o Filho. Ele fala tudo o que recebeu do Filho. E Ele anuncia para nós. E nós podemos conhecer do Espírito por toda a Bíblia, mas de maneira velada quando nós olhamos a progressão da revelação bíblica, nós vemos a evidência do Pai no Antigo Testamento. O Deus Criador, sustentador, todo-poderoso. Já nos Evangelhos, nós encontramos a pessoa do Filho de Deus. O mistério oculto desde os séculos e das gerações. Aquele que estava no seio do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que estava no seio do Pai é quem o revelou. E nos Evangelhos nós temos a revelação do Filho de Deus. Mas a partir do livro de Atos, nós temos o trabalhar do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, quando o Espírito Santo vier sobre vós, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. E em todo o livro de Atos e nas epístolas, nós vemos a obra do Espírito Santo. Irmãos, como é que nós vamos ignorar o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que nos chama eficazmente. O Espírito Santo é aquele que regenera o nosso espírito. O Espírito Santo é aquele que nos santifica, que nos prepara. O Espírito Santo é aquele que nos habilita, aquele que nos concede dons. É por meio dele que nós servimos no corpo de Cristo. Ele foi dado à igreja como um presente. O Senhor Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei convosco, eu estarei em vós. Estará eu e o Pai em vós, no Espírito Santo. Então, dificilmente alguém pode ignorar o Espírito Santo e ser um nascido de novo. Porque todo o progresso da vida cristã, todo o progresso da igreja, tudo o que acontece agora na terra é por obra poderosa do Espírito Santo. Mas, infelizmente, tem se atribuído ao Espírito Santo coisas que não são bíblicas. Infelizmente, tem se atribuído coisas que a Bíblia nunca falou que ele faria. Há o ministério dele, o trabalho dele, nós cremos nele, na pessoa dele. Ele é Deus de Deus, ele é Deus eterno, estava com Deus, ele é Deus tão pessoal que a palavra de Deus diz que ele fala, que ele pensa, que ele raciocina, que ele compreende, que ele deseja, que ele sente, que ele se entristece, né? Que ele oferece comunhão pessoal. Nós estamos guardados no amor de Deus e estamos na comunhão do Espírito Santo. Tudo procede do Pai por meio do seu Filho no Espírito Santo. Se você ignorar o Espírito Santo, você está perdido. O Senhor Jesus disse
assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, igual a mim, como eu. Não é? A fim de que esteja para sempre convosco. Ele é o selo que somos propriedade de Deus. 2 Coríntios 1, 22, 23, Efésios 1, 13. Ele é o penhor da nossa herança. Ele é o fogo que arde dentro do nosso coração. Ele é o que nós precisamos. Não importa, irmãos, o que tem sido feito do Espírito Santo. Nós precisamos estar abertos a experimentarmos o renovo do Espírito Santo. Nós precisamos estar abertos a experimentar o bálsamo genuíno do Espírito Santo. Nós precisamos estar abertos ao sobrenatural de Deus na pessoa do Espírito Santo. A fé é sobrenatural, irmãos. A fé é sobrenatural. E nós corremos o risco de nos estacionarmos em um dos dois extremos, ou caímos em experiências loucas, místicas, que não falam de Deus, né, que falam de um espírito diferente do Espírito de Deus, que faz coisas que não são do Espírito de Deus, e nós começamos a julgar todos os demais e toda a Bíblia pelas nossas experiências estranhas. Esse é um extremo. Ou nós podemos cair para o outro lado, né? O lado de rejeitar todas as experiências com Deus. E a nossa fé é uma fé sobrenatural. O que nós devemos fazer então? Nós devemos medir todas as nossas experiências à luz da palavra de Deus. Porque o mesmo Espírito que opera poderosamente é o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras e que só fala aquilo que contém nelas e só faz aquilo que está de acordo com elas. Ele não envergonha o nome de Cristo. Não é? Como 1 Coríntios 12 diz, ninguém pelo Espírito de Deus diz anátema a Jesus. Também ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E dizer de maneira genuína, real, clara. Então, quando um cristão genuíno chega diante de pessoas para falar, talvez a primeira coisa que ele diga é: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é todo-poderoso. Jesus Cristo é a autoridade máxima da igreja. E ele diz isso pelo Espírito Santo. Então, irmãos, qual é o perigo? Desprezarmos ele. Não é? E temos desprezado ele. Muitas vezes. Temos ignorado esse companheiro, porque a palavra paracleto significa aquele que foi chamado a estar ao lado, caminhar ao lado. E havia uma figura muito bonita no Império Romano, nas corridas romanas. Porque todo corredor que estava participando daquela corrida poderia ter um auxiliador. E se acaso ele se machucasse, se ferisse, se contundisse, aquele ajudador poderia entrar na pista, colocá-lo no ombro, colocar ombro com ombro, ombro e ombro com ele e conduzir o restante do percurso junto com ele. Esse é o nosso paracleto. Esse é o nosso ajudador. Talvez nós temos não usufruído daquilo que nós temos em Cristo, porque temos ignorado a presença bendita, tão aguardada, ansiada, durante todo o período dos patriarcas, dos profetas, de todos os livros históricos do Antigo Testamento, prometida na promessa de Joel, que nos últimos dias o Senhor Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E Pedro disse que essa promessa era para eles e para os seus filhos e para todos quantos Deus chamar. E nós fomos chamados eficazmente pela obra bendita do Santo Espírito. E por isso nós estamos aqui. Ele é aquele que nos mantém juntos, irmãos. Ele tem esse trabalho velado, não é? Mas não pode ser ignorado. Ele é adorado por nós. Ele é Senhor. Ele faz tudo
conforme a sua vontade. Ele conhece a mente de Deus. O Espírito de Deus é Deus, Deus de Deus. Ele não é um modo diferente de Deus aparecer. Ele é Deus. Você dizer que ele é um modo diferente de Deus aparecer, isso é modalismo. Formas diferentes de Deus se manifestar. Não, ele é Deus. Ele disse: separai-me, Paulo e Barnabé. Separai para mim, para a obra que eu os tenho chamado. Se você mente ao Espírito Santo, Atos capítulo 5 diz: mentistes ao Espírito Santo, mentistes a Deus. Ele é Deus, precioso Deus, bendito Deus, Espírito Santo. Nós não podemos ignorar o Espírito Santo. Nós não podemos desprezar o Espírito Santo. Nós não podemos atribuir a Ele aquilo que não é dele. Amém? Nós não podemos. Quando nós lemos esse texto de João capítulo 16, verso 13, ele diz: quando vier o Espírito da verdade, Ele, o que, irmãos? Vos conduzirá a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo. Ele tomará tudo que tem ouvido e anunciará. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo anunciar. E continua o texto dizendo: tudo quanto o Pai tem é meu. Olha o Pai e o Filho. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aqui está a Trindade, irmãos: Pai, Filho, Espírito Santo. Tudo que o Pai tem é meu. Tudo que eu tenho é do Pai. Tudo que o Espírito Santo vai anunciar é do Pai e do Filho. Quando nós abrimos em João capítulo 7, naquele último dia da festa, verso 37, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado. A palavra no original é um pouco diferente, mas eu nem vou entrar nisso, porque a gente precisa explicar o sentido do texto. A ideia é: o Espírito até agora não era, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. A ideia é que ele não continha nele toda a obra de Cristo, sua encarnação, sua vida perfeita, sua morte expiatória, sua ascensão, sua ressurreição, sua ascensão, a sua entronização à destra de Deus. Agora, depois da obra de Cristo na cruz, o Espírito toma tudo daquilo que é de Cristo e ministra o coração dos crentes e a igreja. Então ele é como aquele óleo da santa unção, que tem nele várias espécies amassadas: cálamo, mirra, não é? Que simbolizam tanto a pessoa como a obra de Cristo. A mirra moída é a obra de expiação de Cristo sendo moído por causa dos nossos pecados. Agora está na essência do Espírito Santo. Agora está completo nesse sentido. Agora é ministrado ao coração dos crentes. Imagina se você ignorar o Espírito Santo, irmão. Como eu disse, é Ele que nos regenera, é Ele que nos chama, é Ele que nos santifica, é Ele que une a igreja, é Ele que ministra os dons ao corpo. Ele que é o selo de Deus, Ele é o fogo, Ele é a água, Ele é a unção com óleo. Por isso não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito, enchei-vos do Espírito Santo. E a ideia de Efésios 5 é: vades enchendo-se gradativamente, não como uma vez só, mas vão
sede cheios gradativamente. O verbo dá uma ideia muito interessante naquele texto. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas ide enchendo-os, ide sendo cheios gradativamente pelo Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, não é algo que você recebe de uma vez só agora, né? Pode acontecer que você tenha uma experiência com o Espírito Santo, e você seja cheio do Espírito Santo, e seja habilitado pelo Espírito Santo, muitas vezes durante a vida, para alguma coisa que Ele tem chamado você a fazer. Porque o Deus que nos chamou é o Deus que nos habilita para cumprir sua obra. Ele nos dá os instrumentos, como era no Antigo Testamento, quando o tabernáculo estava sendo construído, e foi Ele que capacitou todo o artífice de ouro, pedra, bronze, madeira, e os deu capacidade para que fizessem a obra e que ensinassem a outros. Esse é o poder e os dons que o Espírito Santo nos concede. Não é? E os irmãos às vezes confundem, como o Isa já mencionou aqui em outro domingo, o momento que você é batizado com o Espírito Santo, né, com momentos que você tem experiências com o Espírito Santo. Por exemplo, Atos capítulo 2, você vê que naquele dia 120 homens foram batizados num único corpo pelo Espírito Santo, né? Num só Espírito, num só corpo. E naquele momento eles foram cheios do Espírito Santo, não é? Mas esses mesmos homens em Atos capítulo 4 foram cheios novamente pelo Espírito Santo. Diz que a casa onde estavam tremeu e todos foram cheios pelo Espírito Santo. Um outro momento, as mesmas pessoas, não em outro Pentecostes, mas um outro momento onde eles tiveram uma experiência de serem cheios do Espírito Santo. E pregavam com ousadia a palavra de Deus, diz o texto. Então, são coisas que nós precisamos estar abertos a Cristo. Não significa que, então, você não era batizado com o Espírito Santo e quando você teve uma experiência diferente, então você recebeu um batismo com o Espírito Santo. Não. A Bíblia diz claramente em 1 Coríntios 12 que num só Espírito nós fomos batizados, num só corpo. Não é? E a Bíblia diz em Romanos 8, 9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, nós não podemos dividir, irmãos, entre duas classes. Os menos favorecidos, que não têm o Espírito, não foram batizados, e os mais favorecidos. A Bíblia não faz isso. A Bíblia diz, pelo contrário, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. Mas o Espírito concede dons como lhe apraz. E nós cremos no Espírito Santo. Irmão, se você não crê, você tem problemas com a sua fé. Se você não crê no sobrenatural, você tem problemas com a sua fé. Se você não crê no Espírito Santo, você tem problemas com a sua fé. Talvez você não seja nascido de novo, não é? E quando eu falo isso, eu falo de uma maneira muito equilibrada, porque, como eu disse, há extremos, há pessoas que fazem coisas que o Espírito Santo nunca fez. E há pessoas que ignoram completamente o Espírito Santo. Deus é um Deus de ordem, irmãos. Então a reunião da igreja é uma reunião de ordem, né? O Espírito Santo é o Espírito de Deus, o Espírito de ordem. Então, por isso você não vê tanta bagunça numa reunião da igreja. Porque Paulo mesmo diz que se nós estamos pregando a palavra, nos vale muito mais falar 5 palavras em uma língua inteligível que traga edificação do que milhares delas que não se entende, certo? Mas nós ignorarmos o Espírito Santo é pecado, irmãos. Você está ignorando o Espírito Santo, você está ignorando a Deus.
Você não está levando em conta o Espírito Santo, você não está levando em conta Deus. E graças a Deus nós estamos falando do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus em nós, onde? Na pessoa bendita do Espírito Santo. Deus trabalhando em nós, onde? Na pessoa bendita do Espírito Santo. Comunhão uns com os outros, onde? Com Deus, o Pai e o Filho, aonde? No Espírito Santo. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho no Espírito Santo. Dessa comunhão os apóstolos participam, nós participamos, toda a igreja em toda a era, todas as eras participam. A comunhão do Pai com seu Filho, Jesus Cristo, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Então, irmãos, não temos saída. Não ignore o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. A W. Tozer, comentando esse texto de Efésios 4:30, ele diz assim: quem entristece o Espírito Santo é o Filho de Deus. É ele que entristece o Espírito Santo. Necessariamente ele tem que ser um filho de Deus para entristecer o Espírito Santo. E ele dá um exemplo, ele diz: se meu filho e um outro jovem é preso, e eu chego nesse lugar e vejo que os dois estão indo para a cadeia, condenados, eu sofreria por aquele menino, que não é o meu filho, porque sei o fim que ele está levando, mas me partiria o coração, se fosse meu filho. O meu filho me partiria o coração. Quebrantaria o coração, rasgaria o meu coração. Por quê? Porque é meu filho. E porque eu o amo, eu me entristeço por ele. Então, pare de pensar que o Espírito Santo é um magnetismo, uma força. Considere a pessoa bendita do Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Não ignore o Espírito Santo. Não menospreze o Espírito Santo. Dê lugar ao Espírito Santo. E os irmãos sabem que quando nós falamos isso, nós pensamos de maneira equilibrada sobre esse assunto. Ninguém vai fazer bagunça em nome do Espírito Santo. Ninguém vai fazer desordem, alarde, loucuras em nome do Espírito Santo. Ninguém vai falar coisas absurdas e atribuir ao Espírito Santo. Mas se você conhece a palavra de Deus, você sabe que a nossa fé é sobrenatural. A nossa fé é histórica. E sabe o que é a história? A história é que Deus criou todas as coisas. O Pai criou todas as coisas. Todo-Poderoso. O Filho redimiu os homens. Essa é a história. O Filho morreu numa cruz. E, historicamente, teve um dia, com dia e hora marcada, em que o Filho de Deus expirou numa cruz e morreu numa cruz. Mas teve um dia e hora marcada, desde toda a eternidade, que o Espírito Santo de Deus desceu do céu para habitar num corpo, que é a igreja, que é o templo do Espírito Santo. E esse dia foi o dia de Pentecostes, o dia da descida bendita do Espírito Santo. E se nós o ignoramos um dia, nós estaremos diante da presença do Deus Trino. E Deus olhará para nós e dirá: por que você não creu em mim? E nós diremos talvez para ele: porque eu não era dessas pessoas tão emotivas, né? Eu não era dessas pessoas que têm propensão a ser religiosas. Eu sou mais racional. E Deus nos dirá: historicamente, você tinha motivos para crer em mim. Historicamente, um dia o meu filho morreu na cruz e eu o ressuscitei dentre os mortos. Naquele dia, 3 dias depois da sua morte. Historicamente, eu enviei o meu Espírito. E não há desculpas para você. Você é indesculpável diante de mim. E aí você vai ser conduzido à condenação eterna por ter ignorado o Deus bendito
o Deus que nós adoramos, o Deus da igreja, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós oramos, nós o louvamos, nós engrandecemos o seu nome. Então essa terceira parte do credo fala disso, eu creio no Espírito Santo. Sem Espírito Santo não tem igreja, irmãos. Porque o Espírito é santo, a igreja é santa. Sem Espírito Santo não tem comunhão dos santos. Sem Espírito Santo não tem redenção, não tem remissão de pecados. Sem o Espírito Santo não tem ressurreição dos mortos. Sem o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, não tem vida eterna. Ela foi nos dada pelo dom do Espírito Santo. Recebestes o Espírito Santo por obras da lei ou pela pregação da fé? Foi nos dado pela pregação do Evangelho. O dom bendito de Deus, aguardado por milhares de anos, o bendito Espírito Santo. Então nós temos igreja, por causa que aquele dia o Espírito Santo desceu sobre 120 homens, os convertendo e os colocando para dentro de um único corpo, o corpo de Cristo. Então agora nós temos igreja, a Santa Igreja, a Igreja de Deus, a Santa Igreja Católica. Entrou atravessado católica no seu ouvido, não tem problema. Católica é a palavra latina que significa universal. Ficou pior agora, né? Eu sei. Mas o que significa isso? Significa que nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, chamado igreja, casa de Deus, o edifício de Deus, o templo de Deus, a família de Deus. Nós fazemos parte dele. E este edifício, ele é composto por todos aqueles que professam Jesus Cristo como seu Senhor e que foram regenerados pelo Espírito Santo. Em um sermão de George Whitefield, ele levanta a seguinte causa. Ele diz: alguém poderá olhar para o céu e dizer: Pai Abraão, quem estão aí contigo? Quais estão aí contigo? Os episcopais? Os metodistas? Os presbiterianos? Os assembleianos? Os congregacionais? Os irmãos que se reúnem sem placa? Quem estão aí contigo? Eu acrescentei alguns aqui, porque na época dele não tinha tantos. Hoje são mais de 320 mil denominações. Né? E não se para essa patologia de continuar se dividindo o corpo de Cristo. É algo interminável. Né? Quem está aí contigo, pai Abraão? Ele disse: meu filho, aqui ninguém conhece esses nomes. Todos que estão aqui são cristãos, nascidos de novo. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Eles venceram. Eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. É eles que estão aqui, meu filho, dizia George Whitefield. Essa igreja de Deus, a igreja que é composta por todos os salvos de todos os lugares da terra, de todas as eras, todo o povo de Deus, o único rebanho que só tem um pastor, um único rebanho, um único pastor. Todas as demais, todo o resto é simplesmente coisas que infelizmente por causa da carnalidade, do pecado, foram se dividindo. Você consegue traçar uma origem histórica para cada uma delas. Nenhuma delas alcança os pés de Jesus Cristo. Nenhuma delas pode ser remontada a Atos capítulo 2. É uma patologia de viver se dividindo, por causa da carnalidade, por causa da falta de concordância, da dificuldade de andarem juntos, por causa do pecado. Mas a igreja que o credo confessa é a igreja universal, católica,
não romana, né? A igreja católica, apostólica sim, mas não de Roma. Roma já se dividiu faz tempo. Roma se dividiu antes da reforma. Quando havia 2 papas que ao mesmo tempo, um excomungava o outro e lançava anátemas um contra o outro. Já no século XI, né? Por isso hoje você tem a igreja ortodoxa e a igreja católica romana. E a igreja ortodoxa diz que ela é a igreja genuína. E naquele momento histórico havia 2 papas. Então já antes da reforma havia separações, muitas, né? Mas qual é a igreja que nós podemos dizer que está lá à destra de Deus, aliás, que está no seio de Abraão, junto a Deus? É os crentes em Cristo Jesus. Nessa igreja, todos os que são, estão. E todos os que estão, são. Né? Você pode estar aqui e não ser um crente. Então você está aqui reunido num grupo de irmãos, mas você não é um irmão. Você está aqui, mas não é. Mas nessa igreja, todos os que são filhos de Deus estão. E todos os que estão são filhos de Deus. Não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem. De Deus foram gerados. João capítulo 1, verso 14. Eles não nasceram porque o pai era cristão de tal denominação e agora ele vai lá desde pequenininho e agora ele é um cristão daquela denominação. Não, ele não é um cristão. Os cristãos são os que nasceram do Espírito de Deus, por obra sobrenatural do Espírito de Deus. É necessário nascer de novo. Deus não tem neto. Deus só tem filhos. Então pode ser que você nasceu numa igreja, numa denominação, que professa fé em Cristo, mas você não tem Cristo. Você tem religião, você tem maneiras de culto, mas não tem a Cristo. E aquele que não tem a Cristo, não é de Cristo, não é de Deus, não é filho de Deus, não é igreja de Deus. Essa igreja é santa, não porque ela é perfeita, mas ela é porque ela foi apartada por Deus. Esse é o primeiro sentido da palavra santo. Separado para algum fim. A igreja é o povo de Deus, separado por Deus para um fim. E por quem ela foi separada, irmãos? Pelo Espírito Santo. E porque ela é santa e separada, então nós cremos também na comunhão dos santos. E como dizia o catecismo de Heidelberg, o que é a comunhão dos santos? A comunhão dos santos é cada membro tendo comunhão com Cristo, o cabeça nos céus, e comunhão uns com os outros, os irmãos com os quais se reúnem. Essa igreja, eu esqueci, que está em todos os lugares, tem outra expressão, uma numa cidade, somente. A igreja de Deus que se encontra em Éfeso. A igreja de Deus que está em Colossos. A igreja de Deus em Tessalônica. A igreja de Deus em Jerusalém. A igreja de Deus... O que mais, irmãos? Esmirna. A igreja de Deus que está em Pérgamo. A igreja de Deus que está em Tiatira, em Corinto. Uma expressão local, uma única igreja. Eu sei que essa não é a realidade que nós enxergamos. O que é uma pena, o que infelizmente aconteceu. Mas é isso que a Bíblia diz. Para onde será que um apóstolo enviaria uma carta nos nossos dias de hoje? Né? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Oh, não tem nenhuma denominação escrita ali. Tem uma cidade, e a igreja, e sua expressão local naquela cidade. A expressão maior da igreja é a igreja católica em todos os lugares do mundo. E a menor expressão da igreja não é uma congregação num bairro, irmão. É uma cidade. Uma igreja, uma cidade. É isso que nós cremos.
É nisso que nós cremos. É disso que nós damos testemunho. Infelizmente, os irmãos não podem andar juntos. Infelizmente. Não deveria ser um motivo de deboche para você nem para mim. Deveria ser um motivo de tristeza. Jesus Cristo morreu para que nós fôssemos um. Jesus Cristo morreu para que nós fôssemos um. Amém? Pai, que eles sejam um, como tu em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se o mundo olhar para aquilo que se diz igreja hoje, só há divisão, contenda, briga. Por isso não há testemunho de unidade. E acho que isso entristece o coração do Senhor. Se entristece o coração do Senhor, deveria entristecer o nosso. Não é? Então essa é a igreja, na sua expressão universal e local. Nessa igreja, a comunhão dos santos. A comunhão dos santos é coisa de católico, irmão. A comunhão dos santos é todos aqueles que foram separados para serem santificados pelo Espírito Santo. E não há problema nenhum, a Bíblia chama você de santo, irmão. Porque o seu entendimento de santo é alguém que foi canonizado e se tornou um ídolo em algum determinado segmento do cristianismo. Mas a Bíblia nos chama santos, aos santos de Deus, que estão sendo santificados. Que lindo, né? Porque posicionalmente em Cristo nós somos santos, separados para Deus. Mas estamos sendo santificados pela obra do Espírito Santo. Então você vai ler na sua Bíblia que você é um santo. Se eu dizer assim, paz santo, aí você vai, ô irmão, não me diz isso não. Eu sou tão pecador. Eu não disse que você não é pecador. Mas você foi apartado para Deus. E isso incorre em um monte de coisas. Se você foi apartado como um instrumento de Deus, como você tem usado o seu corpo, que é instrumento de Deus, em outras coisas que não para Deus. Você foi apartado para o uso santo de Deus. Por isso você é santo. E quando você entende isso, o Espírito Santo vai lidando com você e convertendo você em semelhança do Filho de Deus. Você vai sendo santificado. Então eu sou justo em Cristo. O irmão, a irmã é justo em Cristo. Eu sou santo em Cristo. O irmão, a irmã são santos de Deus. Amados e santos de Deus. Que estão sendo santificados por obra do Espírito Santo. E não há nenhuma contradição aqui. Amém? Nenhuma contradição. E nós temos comunhão uns com os outros em Cristo Jesus. Procure quantas vezes a palavra de Deus diz uns aos outros, reciprocamente, mutuamente. Procure. Paulo olha para os irmãos, escreve aos irmãos em Roma e diz assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco, ele, Paulo, levando alguma coisa para eles, algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Ele diz, isto é, para que em vossa companhia, ele diz, reciprocamente. Reciprocamente é assim, irmão. Reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Que bênção, né? Onde está a jactância aqui, irmãos? Onde está a arrogância, a altivez, os grandes homens, os grandes espirituais, né? Os poderosos, os que se fazem melhores do que os outros? Onde está aqui? Não existe. Nas Escrituras não existem, né? Nas Escrituras é reciprocamente, mutuamente. Você dá aquilo que recebeu e recebe aquilo que o outro recebeu. Mutuamente, reciprocamente. Eu ministro aquilo que o Senhor deu a mim, e o irmão e a irmã ministram a mim aquilo que recebeu de Deus, e nós somos confortados por intermédio da fé mútua.
de vocês e minha, do Iso e minha, dos irmãos e minha. Amém? Uns aos outros, edificando-vos uns aos outros, exortando-vos uns aos outros, amando uns aos outros, consolando uns aos outros, cooperando uns com os outros. Essa é a comunhão dos santos. Mas vai mais além. Aliás, irmãos, o que nós estamos falando aqui daria todo um compêndio de teologia, porque muitos homens de Deus pegaram essas passagens do credo e desenvolveram teologias chamadas sistemáticas em cima disso. Porque cada coisa dessa dá muito pano para manga quando a gente desembrulha. Porque há muita coisa para ser respondida à luz da Escritura, não à luz daquilo que se diz ser igreja, daquilo que se diz ser corpo de Cristo, daquilo que se diz ser Deus, mas à luz do que a Escritura diz ser. Não é? E muitos santos do passado se debruçaram sobre isso, se ocuparam com isso. Nós podemos aprender muito deles. Não é? O próximo ponto é a remissão dos pecados. Efésios capítulo 1 diz assim: verso 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Em Cristo, pelo Espírito, nós temos a redenção, a remissão dos pecados, perdão absoluto de pecados, de todos os pecados, da sua grande quantidade deles, que nós fizemos, fazemos e faremos. Todos eles foram pagos pelo Filho de Deus sobre a cruz. E por causa dele, nós temos a remissão dos pecados. E como isso é ministrado no nosso coração? Por obra do Espírito Santo, irmãos. Remissão dos pecados. Perdão absoluto de pecados. Como pode o homem ser justificado diante de Deus? Como pode um homem pecador ser justo diante de Deus? Como pode? Só o Evangelho responde essa pergunta. Como pode um homem pecador, injusto, comparecer perante de Deus e viver diante da face de Deus por toda a eternidade? Só de uma maneira, por causa da redenção dos pecados, provista por graça de Deus, através do sangue de Jesus Cristo, que foi ministrada ao nosso coração por obra poderosa do Espírito Santo. Redenção. A propiciação é a base para a redenção. Cristo veio, e a Bíblia diz em Hebreus que pelo Espírito eterno se entregou como oferta. E ele, através do sacrifício da sua vida, recebeu sobre si mesmo a ira toda poderosa do Deus eterno. E cada pecado dos filhos de Deus foram postos sobre ele naquele dia. E ele suportou a ira eterna de Deus e toda poderosa de Deus, porque era também Deus, Deus de Deus, e porque era onipotente, pôde suportar toda a ira de Deus
sobre ele. E agora eu recebo o perdão que Deus me deu pela fé naquilo que Cristo Jesus fez. Por isso nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso ninguém pode me separar e te separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Nem a morte. Por isso ninguém pode acusar um filho de Deus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. É isso que Paulo está falando em Romanos capítulo 8. Ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E continua o texto dizendo assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele pagou o preço. Ele satisfez a ira de Deus. Ele nos deu de graça a remissão dos pecados. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos uma criação de Deus. Nós fomos criados, sim, para boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Nós éramos estrangeiros e peregrinos. Nós éramos considerados incircuncisos. Não é assim? Mas agora em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Cristo é a nossa paz. Ele nos comprou com o seu sangue. E Ele nos deu perdão de pecados. E se você duvida, temos um advogado à destra de Deus. E você duvida? Temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o que dá testemunho. Quando você duvida disso, sabe o que ele vai dizer para você? A sua justiça está no céu. Quando John Bunyan, ele andava pela rua desesperado, buscando, pensando assim: como posso ser mais justo diante de Deus? Como posso me tornar mais aceitável a Deus? Ele diz que ouviu o Espírito Santo dizer para ele: a sua justiça está no céu. Por isso que o Espírito Santo nos convence do pecado. De que pecado? Da incredulidade, de quando estávamos confiando em nós mesmos, depositando nossa confiança em nós mesmos e não confiávamos em Deus, né? Então éramos incrédulos. Agora nos tornamos crentes. E da justiça, e o texto diz: porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Esse é o motivo porque o Espírito Santo deve nos convencer da justiça. Por quê? A nossa justiça está nos céus. E quando o maligno vier nos acusar, temos um advogado junto ao Pai. E quando pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Não é algo normal para nós, mas nós vamos tropeçar. Filhinhos meus, não pequeis. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação. Sabe o que é propiciação, irmão? Sacrifício de substituição. Era para eu morrer, Ele morreu por mim. Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Eu não devo nada para Deus por causa do que Cristo fez. Por que Deus pode lançar todos os meus pecados
no fundo do mar e colocar uma placa proibido pescar por causa do que Cristo fez. Por que Deus pode olhar para mim e dizer assim, dos teus pecados e das tuas iniquidades eu não me lembrarei jamais por causa do que Cristo fez? Não ficou um pecado, irmão, sem o pagamento. Nenhum único pecado. Nenhum único pensamento mau do Filho de Deus, de um Filho de Deus. Nenhum único pensamento mau. Nenhum pecado de omissão ou de ação ficou sem a paga. Deus não nos perdoou fazendo injustiça. Você foi perdoado, a remissão de pecados, porque o Filho de Deus pagou o preço. E por isso nós cremos que, por causa do Espírito Santo em nós, temos certeza, testemunho, fomos perdoados. Deus enviou o seu Espírito. Nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Se enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, nós podemos dizer, Pai nosso que está nos céus. E quando nós dizemos isso, Romanos 8,16 diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É como se você dissesse Pai, sem se sentir órfão, irmão. Você diz que é filho de Deus e você se sente órfão de Deus? Talvez você não tenha o Espírito de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se o Espírito Santo habita em nós, esse Espírito segue-se adiante. Esse Espírito vivificará os nossos corpos. Por causa dele, a ressurreição de mortos. Por isso, nós cremos que haverá ressurreição de mortos. Nós cremos no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição do corpo. Não tem mais aqueles que podem matar o corpo. Não é? Que esperança, né, irmãos? Por que você acha que os irmãos saíam pelo mundo inteiro anunciando o Evangelho? Porque eles tinham certeza que Deus era poderoso para trazer das cinzas os que foram queimados. Para trazer de volta todas as partículas e os ossos quebrados pelos animais que dilaceraram nossos irmãos. Para trazer de volta o corpo dos irmãos que foram crucificados, dos irmãos que perderam sua cabeça. Então eles iam com alegria para a forca. E conta-se a história de um irmão que estava com muito frio, e o algoz dele disse, você está com medo? Porque ele estava tremendo, né? Ele disse, não, eu só estou com frio. Tertuliano dizia assim, a ressurreição é primeiro, e após isso o reino. Dizemos, portanto, que a carne ressurgirá novamente. Dizemos que quando ela tiver mudado, obterá o reino. Pois os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E transformados seremos todos, em um momento, no abrir e fechar dos olhos. No abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Isso é uma frase de Tertuliano, irmão? Não, isso é uma frase que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os vivos, seremos transformados num só momento,
num piscar de olhos. A ideia do texto é num menor átomo de tempo. Mais rápido do que um piscar de olhos. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim: não quero, irmãos, verso 13, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. A ressurreição de mortos, a esperança. Amém, irmão? A esperança. Não deixarás minha alma na morte. Não é? Porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Diz o texto: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, não seremos arrebatados antes da ressurreição deles. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Sabe o que acontecerá, irmão? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro com o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Cremos na ressurreição dos mortos. Essa é a nossa fé. Aí nos perguntamos: e o medo da morte, que tanto nos aflige? Nós nos entristecemos com os que morrem, mas não como os demais, que não têm esperança. Se nós somos cristãos, nós temos esperança. Como Isa disse para a avó da Rice: vó, não é um tchau, né? Não é um adeus, é um até logo. Quando Cristo voltar, nós veremos nossos amados irmãos que partiram em seus corpos glorificados, plantados em semente corruptível, ressurgidos em semente incorruptível. Plantou-se corpo corruptível. Não é assim que diz 1 Coríntios 15? Nasceu corpo incorruptível. Não importa o que aconteceu com o irmão, Deus é poderoso para o trazer de volta, até mesmo das cinzas, da onde ele estiver, o juntar de novo sua alma e seu corpo. Os que dormiram, morreram no Senhor, estão com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas eles ainda não estão completos, não é? Falta-lhes o corpo. Eles ressuscitarão. E se nós morrermos, essa é a certeza que temos. Vamos ressuscitar. Se você não crê nisso, você não é um cristão. Se você não crê nisso, você não é um cristão. Aliás, se você não crê que Cristo ressuscitou dos mortos, como nós falamos na última vez, você não é um cristão. Vã é sua fé e você ainda permanece nos teus pecados. Mas nós cremos nisso. Amém? Se o Espírito de Deus habita em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Nós aguardamos do céu ao seu Filho, nós aguardamos
a ressurreição dos mortos, a redenção do nosso corpo. O pecado será arraigado do nosso corpo, será arrancado do nosso corpo. Como diz Romanos capítulo 8, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Diz o texto: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque toda a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Essa é a esperança, irmãos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Por isso nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Porque Deus nos garantiu: os que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olhe para o irmão que está ao seu lado e veja se ele está brilhando em glória aí. Deus disse que já fez. Ele chamou, justificou, glorificou. Já está garantido. Essa é a nossa esperança. E o que mais, irmão? Estaremos para sempre com o Senhor. Vida eterna. Comunhão perene. Conhecendo a Deus. Diante da face de Deus. Para todo sempre. Nós cremos em Deus, o Pai Todo-Poderoso. O Criador dos céus e da terra. Eu vou botar uma vírgula aqui, irmãos. Cremos em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Cremos no Espírito Santo. Cremos em Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Senhor, Todo-Poderoso, Eterno, Imutável. Cremos, com toda nossa alma, nós cremos, porque nós recebemos fé através da palavra de Deus, porque nós fomos chamados pelo Espírito, regenerados pelo Espírito, nós nascemos do Espírito, estamos sendo santificados pelo Espírito. Não desprezeis o Espírito, não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito. Tenha em consideração o Espírito, amém? Essa é a nossa fé. Resumidamente, o dia que você estiver cambaleando com respeito a isso, tome cuidado, muito cuidado, disso depende a sua alma. Tome muito cuidado, disso depende a sua alma. Nós não estamos falando de teorias psicológicas, alguma ideia na sua cabeça. Tome muito cuidado. Amém? Nós adoramos Pai, Filho, Espírito Santo. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Não é assim?
E o que diz em Judas, capítulo único, verso 20? Vós, porém, amados, edificando a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus e na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Interessante, né, irmãos? Pegue Mateus 28, 18, com 2 Coríntios 13, 13, e com esse texto que eu acabei de citar. Perceba, batizando-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18. 2 Coríntios 13, 13. O Filho, o Pai e o Espírito Santo. Mudou a ordem, irmão. Judas 21, 20 e 21. O Espírito, o Pai e o Filho. Não há uma louca subordinação aqui. Deus em 3 pessoas. Amém? Mateus 28, 18. Pai, Filho, Espírito Santo. 2 Coríntios 13, 13. O Filho, o Pai, o Espírito Santo. Judas, capítulo único, verso 20 e 21. O Espírito Santo, o Pai e o Filho. Essa é a dança da Trindade, pericorese, a perfeita harmonia da Trindade. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém? Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite em nós.